gente, tudo bem? Hoje nós vamos entrar na seção 2 do livro 1 de O Capital. Seção 2 é composta apenas de um capítulo, que Marx intitula de A Transformação do Dinheiro em Capital. Bem, sinceramente, hoje eu estou apreensivo, né, preocupado de como passar da seção 1, que são os 3 primeiros capítulos que nós vimos, o capítulo sobre a mercadoria, o capítulo sobre a circulação e o capítulo sobre o dinheiro, e agora nós chegamos à seção 2, que é a transformação do dinheiro em capital. Essa passagem da seção 1 para a seção 2 tem implicações, digamos assim, metodológicas profundas. É preciso atinar para essas preocupações metodológicas para que a gente não se perca ao longo da exposição de O Capital, né? Vocês terem uma ideia, né, do que eu estou querendo dizer com isso, é o seguinte, é que na seção 1, o Marx trata da aparência do modo de produção capitalista. O que é que nós devemos entender por aparência do modo de produção capitalista? A aparência do modo de produção capitalista é, digamos, como as pessoas percebem, né, a sociedade em que eles vivem. É a praxe utilitarista das pessoas, né? É como as pessoas, os indivíduos percebem imediatamente o mundo em que eles vivem, né? Toda e qualquer pessoa, né, sabe que, né, o mundo em que vivem é um mundo onde, se eles não dispuserem de dinheiro, eles não poderão adquirir as mercadorias para satisfazer as suas necessidades imediatas. Isso é óbvio para as pessoas. Mas aí você pode dizer o seguinte, quem me acompanha pode dizer o seguinte, Teixeira, pode parecer óbvio para o observador comum, né, de que essa aparência do modo de produção capitalista é percebida pelas pessoas. Mas a forma, né, quando a gente vai ler no Capital, trata-se de um assunto extremamente árido, né? Agora eu faço como Hegel, porque nem sempre o que é óbvio é conhecido, né? O que é percebido nem sempre é conhecido, né? É preciso, né, conhecer o óbvio de forma diferente de como ele é apreendido pela praxe utilitarista, pelo cotidiano das pessoas, né? As pessoas não vão parar para fazer uma reflexão, por exemplo, de o que é mercadoria. Mercadoria é valor de uso e valor, né? E esse valor se manifesta em valor de... As pessoas não vão dar esse nível de problematização, né? As pessoas estão preocupadas apenas na coisa útil, né? Na utilidade das coisas. Eu quero mercadoria para quê? Eu quero mercadoria para atender alguma necessidade, seja ela proveniente do estômago ou da fantasia, né? Mercadoria para mim é isso. Só que, teoricamente falando, né, ela tem um nível de complexidade que vai muito além, né, da forma como na vida cotidiana a gente percebe as relações entre nós, as relações entre as coisas, né? Então, a circulação simples, ela comporta, né, determinações que estão para além da compreensão, né, que estão para além da preocupação, nem da compreensão, que estão para além da preocupação imediata das pessoas no seu
cotidiano. Por isso que o óbvio, que é tão óbvio, que parece tão conhecido, não é de fato conhecido, né? É preciso conhecer de forma diferente o que todo mundo o que todo mundo parece que entende, né? É preciso conhecer de forma diferente o que as pessoas acham que já é por demais conhecida por elas, né? Então, a aparência do sistema capitalista é isso aí, né? Essa aparência é tematizada por Marx nos 3 primeiros capítulos, como eu falei no início, né? A mercadoria, que é o capítulo 1, circulação, que é o capítulo 2, e o capítulo 3, que é sobre a metamorfose das mercadorias, ou o capítulo sobre o dinheiro. Muito bem, só que agora nós vamos passar para a seção 2 do Capital, que é a transformação do dinheiro em capital. Bom, o que é que significa essa passagem da circulação simples para a transformação do dinheiro em capital, né? Essa passagem significa que nós vamos sair do nível da aparência e vamos entrar, né, no nível da essência do sistema, daquilo que não aparece de forma imediata ao observador comum, né? Para a gente ter assim, uma compreensão mais global do livro 1, vamos dividir o livro 1, e eu vou seguir aqui o mesmo método utilizado por Rui Fausto, acho que foi ele quem fez isso no Brasil, né? Vamos dividir o livro 1 em 3 partes. A primeira parte, que trata da circulação simples, que são os 3 primeiros capítulos, que eu já fiz referência, mercadoria, circulação e dinheiro, né? A segunda parte, que vai da seção 2, que é o capítulo 4, até a seção 6, né? E a terceira parte, que vai da seção, que é a seção 7ª, que é composta pelos capítulos 21, 22, 23, 24 e 25. Ó, da seção 1, da parte 1 para a parte 2, há uma mudança brutal. Eu saio da circulação para a essência, né? Isso aí tem implicações seríssimas para a gente saber até onde vão essas implicações, né? Vamos falar delas daqui a pouco. E a passagem da seção 6ª para a seção 7ª, né? Que é a terceira parte, né, que eu fiz referência anteriormente, tem uma outra implicação, né? Se preferir, eu vou sair da essência da seção 6ª, mas vou continuar na essência, só que agora eu vou continuar fazendo o seguinte: Marx vai resgatar a aparência do sistema capitalista, as leis da aparência do sistema capitalista, que ele trabalhou nos capítulos mercadoria, circulação e dinheiro, e vai pensar a unidade entre aparência e essência. Então, repetindo, para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio, eu estou fazendo como fez o Rui Fausto, dividindo o livro 1 em 3 partes. A primeira parte da circulação simples, onde Marx trata das leis ou das determinações da circulação simples. A segunda parte, que vai da seção 2 à seção 6ª, onde Marx vai trabalhar das determinações da essência do sistema, né? E depois, na passagem da seção 6ª para a seção 7ª, que é a terceira parte, nós vamos ver como é que o Marx pensa a unidade entre aparência e essência do sistema. Talvez vocês não estejam compreendendo por hora qual é a implicação de tudo isso e aonde diabos eu quero chegar. Mas tenha um pouquinho de paciência, que eu espero que ao longo dessa nossa discussão e de outras discussões a gente possa compreender realmente o espírito da passagem de uma seção
para outra. Nós não vamos fazer como as pessoas ou os economistas, de um modo geral, fazem. Imediatamente começa a estudar logo a transformação do dinheiro em capital, sem atinar para o fato de que, né, do capítulo 4, né, para o capítulo 3, 2 e 1, há um desnível metodológico profundo, né? Há uma mudança, digamos assim, de percepção da realidade muito diferente do que é na circulação simples. Vocês terão uma ideia? Nós vamos pegar aqui o último parágrafo do capítulo 4. O capítulo 4, digamos assim, ele nem é só circulação, aparência, vamos dizer assim, e nem só a essência do sistema, digamos. O capítulo 4 é uma sala, é a antessala de entrada da essência do sistema, né? Eu estou dizendo isso porque, né, o capítulo 4, a transformação do dinheiro em capital, ainda nós não entramos diretamente na essência, mas já estamos com um pé na essência e outro na circulação, na aparência do sistema. Ele, no último parágrafo do capítulo 4, o Marx diz o seguinte: atentem para isso. Eu estou utilizando aqui, não esqueçam, né, o livro O Capital, livro 1, né, publicado pela editora da Boitempo, edição de 2017, né? Nós estamos seguindo essa edição da Boitempo. E no final do capítulo 4, o último parágrafo do capítulo 4, o Marx, então, faz, né, o seguinte comentário e, ao mesmo tempo, um convite ao leitor para acompanhá-lo na exposição que ele vai fazer dos capítulos subsequentes. O que é que diz Marx? Marx diz o seguinte: a esfera da circulação ou da troca de mercadorias, ele está falando aqui, esfera da circulação ou da troca de mercadoria? A esfera da circulação simples. Ele está fazendo referência aqui aos capítulos 1, 2 e 3, né? Ele está fazendo referência aqui, essa esfera da circulação, os capítulos que diz respeito à mercadoria, que diz respeito à circulação, que diz respeito às determinações do dinheiro. Então, a esfera da circulação ou da troca de mercadorias, em cujos limites se move a compra e venda da força de trabalho, é de fato um verdadeiro Éden do paraíso, um verdadeiro Éden, desculpem, dos direitos inatos do homem. Ela, né, a esfera da circulação, diz Marx, é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade e da propriedade e de Bentham. Liberdade, diz Marx, pois os compradores e vendedores de uma mercadoria, por exemplo, da força de trabalho, são movidos apenas pelo seu livre arbítrio. Isto é, ninguém é forçado, nenhum trabalhador é forçado por uma outra pessoa qualquer a trabalhar para outra pessoa, né? Quer dizer, no capitalismo, o trabalhador é livre para vender sua força de trabalho, né, a qualquer patrão ou a qualquer empresa que ele, porventura, encontre trabalho. Ele é livre, ele é dono do seu corpo, né? Aliás, uma das grandes conquistas do capitalismo, da modernidade, vamos dizer assim, porque a única forma de socialização conhecida pela modernidade é o capitalismo. Teve um intervalozinho aí em que nós tivemos também na modernidade uma outra forma de socialização, tanto quanto esdrúxula, que foi o socialismo real, né? O socialismo da União Soviética, né? Que é algo diferente do capitalismo,
mas que nem era capitalismo e nem virou socialismo realmente como era a proposta inicial, né? Então, o capitalismo, né, vai se caracterizar pela emergência do homem como um sujeito dotado de personalidade jurídica. O que significa dizer a emergência do homem como um ser dotado de personalidade jurídica? É que ele agora é dono de si próprio e, como tal, né, ele, né, estabelece relação com outras pessoas, né, no que diz respeito à compra e venda da força de trabalho, estabelece essas relações com base no direito, né? Ele é detentor de direito, quem vai comprar a força de trabalho dele também é uma pessoa detentora de direito, são direitos iguais, eles se confrontam como pessoas livres e iguais que vão fechar entre si um contrato de compra e venda da mercadoria, seja a força de trabalho ou de qualquer uma outra mercadoria que se queira comprar, né? É muito diferente do que era na sociedade feudal e muito diferente do que era numa sociedade escravista, onde não existiam relações contratuais entre as pessoas, né? No feudalismo, o servo era propriedade do senhor feudal. No escravismo, o escravo era propriedade, né, do seu dono. O escravo não era dono da sua pessoa, nem o servo era dono da sua própria pessoa. No capitalismo, pelo menos, juridicamente falando, as pessoas são donas de si próprias. Aliás, quando se pega o artigo 5º da Constituição brasileira, no preâmbulo do capítulo 5º está escrito, né, que todos somos iguais perante a lei, independentemente, né, da condição social, da condição de gênero, da condição de raça e assim por diante. Todos são iguais perante a lei. Bom, se é um postulado moral ou não, né, fica ao encargo da interpretação de cada um, né? Não cabe a mim aqui fazer juízo de valor, né, sobre essas questões dessa natureza, mas apenas dizer que formalmente na sociedade capitalista, isso é uma grande conquista do capitalismo, é a emergência do homem como dotado de personalidade jurídica. Ele sabe que agora ele é dono de si próprio e, como dono de si próprio, ele estabelece relação de igualdade com outras pessoas. Então, voltando, né, à leitura da citação que eu estou fazendo, Marx diz, a circulação, né, ou a troca de mercadoria, ele diz, ela é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade, da propriedade de Bentham. Liberdade, vou repetir de novo, pois os compradores e vendedores de uma mercadoria, por exemplo, a força de trabalho, são movidos apenas pelo seu livre-arbítrio. Eles contratam como pessoas livres, dotadas dos mesmos direitos. O contrato é o resultado em que suas vontades recebem uma expressão igual, legal, aliás, uma expressão legal, comum a ambas as partes, né? Eu não sou obrigado a fazer um contrato de compra e venda, seja lá com quem for, né? Igualdade, pois eles se relacionam um com o outro apenas como possuidores de mercadoria e trocam equivalente por equivalente. Essa palavrinha aqui, trocam equivalente, são iguais porque trocam equivalente por equivalente, né? Na circulação simples, na circulação de mercadoria, como o verdadeiro Éden dos direitos inatos do homem, o que existe é essa liberdade, mesmo que seja formal, juridicamente falando, e uma igualdade, mesmo que essa igualdade seja uma igualdade formal, no sentido de que todos os indivíduos são reconhecidos, né, entre si como proprietários de alguma coisa, de alguma mercadoria. Né? Alguém pode até ter mais mercadoria do que eu, mais dinheiro do que eu,
mas formalmente eu sou igual a qualquer uma outra pessoa. Bom, se eu chego nas lojas da Americana, por exemplo, né, para comprar uma mercadoria, né? Aliás, eu não sei nem quem é o dono das lojas Americanas, ninguém sabe mais. Nós entramos numa fase agora do capitalismo que ninguém conhece mais os patrões. O capitalismo se tornou uma coisa invisível, né? Basta para se ter uma ideia disto, basta atinar para o fato de que quando você quer fazer uma reclamação, seja de telefone, seja de internet, seja de uma compra mal sucedida, você telefona para um call center aí, espalhado nesse mundo, que você não tem a mínima ideia de onde essa pessoa está falando com você, né? Muito bem. Então, as pessoas são iguais nesse sentido, né? No sentido de que todas, né, são reconhecidas como detentoras de mercadoria. Se eu chego na loja Americana, vou voltar ao exemplo, né, que eu não fechei, né, mas eu chego na loja Americana, tanto faz ser o Teixeira aqui, que chega na loja Americana para comprar uma mercadoria, como um grande empresário que vai comprar uma mercadoria nas lojas Americanas. Do ponto de vista para a loja Americana, eu sou igual a essa outra pessoa, embora ela seja bem mais rica, né, do que eu, né? Mas nós somos vistos pela loja Americana como consumidores, como compradores, por isso como iguais entre si, né? Quer dizer, as lojas americanas não estão preocupadas aquilo que ela vai vender e nem para quem ela vai vender. Ela está preocupada em saber se o indivíduo que se dirige às lojas americanas tem dinheiro para comprar suas mercadorias. E a troca aí pressupõe, na circulação simples, que troca de equivalente. Propriedade, pois cada um dispõe apenas do que é seu. Jeremy Bentham, né, que foi um filósofo, um economista, antes de Marx, pois cada um, que é o pai do utilitarismo, pois cada um olha somente para si. A única força que os une e os põe em relação mútua é a de suas utilidade própria e as vantagens pessoal dos seus interesses privados. Ou seja, cada um está preocupado, né, consigo mesmo, né? Cada um olha apenas para o seu próprio umbigo. Ninguém está preocupado com o que vai acontecer com a sociedade como um todo. Eu estou preocupado comigo, né? Eu estou preocupado em realizar os meus interesses particulares. É assim que é a sociedade capitalista, né? Na sociedade capitalista, cada um cuida de cada um, né? Eu só me relaciono com o outro na medida em que esse relacionamento me é de alguma forma vantajoso. E é justamente porque cada um, continua Marx, se preocupa apenas consigo mesmo e nenhum se preocupa com o outro, que todos, em consequência de uma harmonia pré-estabelecida das coisas, ou sob os auspícios de uma providência toda astuciosa, realizam em conjunto a obra de sua vantagem mútua, da utilidade comum do interesse geral. É a famosa mão invisível do Adam Smith. Ninguém está preocupado com o outro. Cada um preocupado em realizar os seus próprios interesses, acabam por, né, digamos assim, sem querer e sem ter nenhuma intenção em fazer isso, né, a realizar o interesse de outras pessoas também, dos outros com quem ela estabelece contato. Ao abandonarmos, diz Marx, e aqui já vai mudando o tom, né, do discurso de Marx, ao abandonarmos essa esfera da circulação simples ou da troca de mercadorias,
de onde o livre-cambista vulgares extrai noções, conceitos e parâmetros para julgar a sociedade do capital e do trabalho assalariado, já podemos perceber uma certa transformação, ao que parece, na fisionomia de nossas dramatis personas, nossas personagens teatrais. O antigo possuidor do dinheiro se apresenta agora como capitalista e o possuidor da força de trabalho como seu trabalhador. Então aqui já começa a surgir uma diferença. Aquela igualdade formal agora parece ganhar uma nova determinação. Os indivíduos passam a se diferenciar na medida em que um se apresenta como detentor de capital, que pode comprar a força de trabalho de outrem, e o outro se apresenta como tendo exclusivamente a mercadoria, força de trabalho, para vender. O primeiro está se referindo aqui ao capitalista, com um ar de importância confiante e ávido por negócios. O segundo, que é o trabalhador, é tímido e hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado, pele, e agora não tem mais nada a esperar além da despela, né? E o Marx continua com essa citação, que eu acho que eu não fiz até o fim. Deixe-me ver, né? O que é que ele diz? É isso mesmo. Espera além da... Não é despela, esfola, né? A sua pele. É alguém, né? O capitalista e o trabalhador se encontram como pessoas formalmente iguais, né? Porque são contratantes, né? A relação que se estabelece entre eles é uma relação de contrato, uma relação de livre espontaneidade, né? O contrato estabelece que ele está fundado na vontade consciente de cada um dos contratantes, são iguais nesse sentido, mas, né, agora, né, começa a surgir uma diferença que não é pequena, é significativa, né? O capitalista contratou a força de trabalho pelo seu valor, pagou o equivalente da força de trabalho. O trabalhador se comprometeu a trabalhar um determinado número de horas de acordo com o contrato que ele estabeleceu com esse capitalista, se contrataram como pessoas iguais, mas o Marx aqui já está antevendo que alguma coisa vai acontecer para que essa igualdade formal se transforme numa desigualdade estrutural. E isso, para mostrar essa desigualdade estrutural, o Marx vai levar 25 capítulos no primeiro livro, né? Ele começa aqui já no capítulo 4, anunciando o que vai acontecer na esfera da produção, da essência da sociedade capitalista. Lá as coisas vão se transformar de tal forma que aquela aparência que era o verdadeiro Éden dos direitos naturais do homem, aquele Éden dos direitos naturais do homem, vão se transformar no seu contrário direto, imediato e direto, né? Ou seja, né, Marx vai do capítulo 4 até o capítulo 24 demonstrar por A mais B que essa liberdade, né, que está presente na circulação simples, no cotidiano das pessoas, as pessoas se sentem assim mesma, né?
Essa igualdade em que todos se julgam igual com todo mundo, ninguém pode ser mais rico do que outrem, né? Mas todos são formalmente iguais, né? E todos são proprietários, porque é um mundo onde quem não é proprietário não tem como sobreviver nesse mundo onde tudo existe sob a forma de mercadoria. Então, esse mundo de igualdade, de liberdade, de propriedade formal, vai se transformar no inverso do que ele é percebido pelas pessoas. Nós vamos ver isso com mais calma. Então, o nosso próximo encontro, nós vamos continuar fazendo essa discussão mais geral, de natureza, digamos assim, metodológica, para que quando a gente começar a exposição propriamente dita do capítulo 4, vocês possam ter consciência, né, do que estão fazendo. Como diz Edgar Morin no livro dele, né, é um grande epistemólogo, diz fazer ciência com consciência. Isto é preciso saber aonde se está pisando para poder entender e compreender, né, com segurança, né, compreender com consciência, né, daquilo que está compreendendo, né, com conhecimento de causa, para que não vire um mero papagaio repetidor do que os outros disseram. Então, até a próxima. Só gostaria de pedir a vocês rapidamente, né, que se pudessem mandar alguns comentários falando sobre essa discussão de caráter mais genérico, mais geral, mais metodológica, né, se elas ajudam e de que maneiras elas poderiam, até se fosse o caso, ser alteradas. Muito obrigado e até lá.